Já que estamos em metáforas, os bancos vão ter que ser Big Techs. Portanto, vão ter que ser Big Techs assentes na provisão de serviços financeiros, mas vão, num futuro talvez não muito distante, vão ser empresas de base tecnológica muito forte. A regulação e a supervisão têm que ser uniformizada e quem quer jogar neste campo, no campo financeiro, tem que estar sujeito às mesmas regras. Para os profissionais do sistema financeiro, Vítor Bento dispensa apresentações. Com o vasto currículo que se inicia no Banco de Portugal, tem há muitos anos um papel de grande relevância no ecossistema financeiro português, de onde se destaca a criação do IGCP, Instituto de Gestão do Crédito Público, a participação no Conselho de Estado, a presença de empresas como a Unicre ou a Cibes, bem como um percurso académico de relevo que ainda hoje mantém. É, desde 2021, presidente da Associação Portuguesa de Bancos, APB. Assim, quem aqui necessita de apresentações somos nós, o jornal PT50 Banca e Finanças para Profissionais. Um jornal digital com newsletter diária que pretende difundir tudo o que há de relevante no setor de uma forma rigorosa e responsável. Vítor Bento, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo como o nosso primeiro entrevistado. O Vítor foi presidente da CIBS e da Unicre, portanto é um grande conhecedor da área de pagamentos e daí a primeira pergunta que vou lançar. De que forma é que acha que esta recente liberalização dos pagamentos e do acesso aos dados bancários veio impactar os bancos tradicionais? Ou seja, qual é que é o impacto no setor? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, estou aqui com muito gosto. Relativamente a isso, deixe-me fazer um pequenino enquadramento, que é o seguinte: a realidade, por definição, é dinâmica e é sistémica, o que significa que as coisas estão em constante movimentação e, quando se muda num determinado elemento, isso impacta depois em todos os outros elementos. E, portanto, alterações como essa, enfim, não são necessariamente inesperadas, ou mesmo que sejam inesperadas, requerem adaptação. E, portanto, o sistema, neste caso o sistema bancário, obviamente, adapta-se a essas novidades todas. Aquilo que é fundamental para o sistema bancário, admito para outros também, mas para o sistema bancário, é que quem atua neste universo esteja sujeito às mesmas regras. Portanto, mesmo negócio, mesma regulação, mesma supervisão. Portanto, essa é que é a questão fundamental. Porque se houver, digamos, intervenção, se houver players a jogar neste terreno que estejam sujeitos a regras mais favoráveis, isso é que é o elemento verdadeiramente adverso à atividade bancária. A partir daí, não acontecendo isso, portanto, a banca adapta-se como os demais se adaptam e a banca adaptou-se, como se tem vindo a adaptar a esse desafio, como se tem adaptado a todos os desafios. A realidade é dinâmica, está sempre a mudar e, portanto, quaisquer instituições, sejam em que setor for, para sobreviver, têm que ter capacidade de adaptação às mudanças que se introduzem no sistema. E, portanto, esta, no fundo, é o quadro de resposta a essa questão. Nesta área, as Big Tech e as Fintechs estão a evoluir rapidamente, sobretudo junto das camadas mais jovens, com os serviços que apresentam de forma mais acelerada, produtos inovadores. Considera que a banca tradicional está capacitada para acompanhar esta evolução acelerada das Big Tech e das Fintech? Se não tiver, tem que estar. Quer dizer, mais uma vez, na linha daquilo que disse, não tanto tem que estar. Mas eu gostava, aproveitando, digamos, essa distinção que faz, acentuar o aspecto da distinção entre as fintechs e as big techs. As fintechs, se quisermos utilizar uma imagem, as fintechs é uma espécie de um novo animal que entra num ecossistema existente. Portanto, é um animal estranho que entra num ecossistema e o ecossistema vai ter que se adaptar. Portanto, vai provocar reequilíbrios dentro do ecossistema, mas todas as componentes do ecossistema provavelmente sobreviverão, adaptam-se uns melhor, outros pior, mas, portanto, o ecossistema reencontrará um novo equilíbrio. As Big Techs é uma situação diferente. As Big Techs constituem elas próprias um ecossistema, porque as Big Techs para já têm as plataformas tecnológicas na qual assenta a sua atividade. Essas plataformas tecnológicas têm já próprias muita informação. Essas plataformas têm mais informação sobre si do que tem o seu banco, muito provavelmente. O seu banco tem uma Exato. parte limitada, essas plataformas têm muito mais, sobretudo, enfim, se for utilizador, como a maior parte das pessoas acabam por ser utilizadoras. Portanto, aí o desafio que se coloca é um ecossistema poder querer absorver outro ecossistema. Portanto, esse é um desafio de uma natureza diferente. Os bancos vão, inevitavelmente, ter que se adaptar a esses desafios, aos desafios da tecnologia e, já que estamos em metáforas, os bancos vão ter que ser Big Techs. Portanto, vão ter que ser Big Techs
assentes na provisão de serviços financeiros, mas vão, num futuro talvez não muito distante, vão ser empresas de base tecnológica muito forte. Em que sentido é que vão ser Big Techs? Não, nesse sentido, quer dizer, vão ter uma base tecnológica muito forte, portanto, grande parte da sua atividade, do desenvolvimento da sua atividade, dos seus processos, vão ser feitos na base, assentes em plataformas tecnológicas. E agora, com o desenvolvimento da inteligência artificial, portanto, que é neste momento aquilo que domina praticamente todas as atenções no campo tecnológico, quer da realidade, quer do potencial que traz, e, portanto, os bancos vão ter que adaptar, digamos, essas tecnologias e, portanto, como digo, seguindo a metáfora que estava a utilizar, portanto, os bancos. Aliás, eu lembro-me que já não é de ontem nem de anteontem, enfim, de participar em conferências, de haver um banco que se intitulava a ele próprio como uma empresa tecnológica que tinha um banco. Uhum, uhum. Quer dizer, a empresa era um banco, de facto, é o mesmo Exato. banco, tem nome de banco, é tudo banco, mas como queria apresentar de facto esse lado vanguardista, apresentava-se como sendo uma empresa tecnológica que tinha um banco. Mas não considera que existe aqui alguma espécie de concorrência desleal em relação às Big Tech e às Fintech, uma vez que os bancos têm imensa regulação a que estão sujeitos, enfim, relativamente aos consumidores, relativamente à supervisão, por exemplo. Isso não poderá travar o desenvolvimento tecnológico acelerado que se pretende? Sim, esse é um risco importante e como eu referi no início, relativamente à primeira pergunta, aquilo que é a principal preocupação dos bancos é que a entrada enfim, de novos players que vêm de outras áreas sejam sujeitos, digamos, às mesmas condições de concorrência. Enfim, utilizando o jargão que nós utilizamos, que é o level playing field, que no fundo Hum. quer dizer que o campo tem que estar devidamente alisado para todos concorrerem nas mesmas condições. Nomeadamente, mais uma vez, utilizando metáforas, eu gosto sempre muito de utilizar metáforas para exprimir determinadas ideias, não faz sentido numa corrida que alguém esteja a correr com uma perna, enfim, com pesos numa perna, ou que alguém esteja a correr com um saco de tijolos às costas, por exemplo, e os outros corram livremente. E, portanto, essa de facto é uma desvantagem que tem que ser evitada e isso só pode ser evitada pela via da regulação. Portanto, a regulação e a supervisão têm que ser uniformizada. E quem quer jogar neste campo, no campo financeiro, tem que estar sujeito às mesmas regras. Não faz sentido que os bancos estejam sujeitos a regras muito pesadas e os outros não tenham, porque há atividades os bancos são essenciais para essa atividade e, portanto, se os bancos forem coartados nessa atividade, é a sociedade como um todo que vai perder. Portanto, porque se destruírem os bancos, terão que reaparecer outras entidades com a mesma função dos bancos, com o mesmo tipo de exigências, portanto, que os bancos têm. Portanto, a forma mais tranquila de o fazer é uniformizar as condições de regulação e as condições de supervisão a que todos são obrigados. O mesmo negócio, as mesmas regras, a mesma regulação, a mesma supervisão. Mas considera que essas empresas, mais inovadoras deverão acompanhar a regulação ou a própria banca é que tem regulação a mais? Estou-me a lembrar agora, por exemplo, do Acordo de Basileia, do DORA, que é o Regulamento de Resiliência Operacional Digital, que vai agora entrar em funcionamento a 17 de janeiro. Ou seja, a banca tem demasiada regulação, é excessiva, ou os outros é que têm realmente Sim, começa a que haver evoluir? sinais de haver regulação excessiva, mas qualquer das formas, aquilo que é importante ter em conta é que vamos, enfim, assumir que os poderes reguladores têm a sageza suficiente para determinar aquilo que é útil do ponto de vista social. Aquilo que depois é obrigação em cima disso é que todos os que atuam num determinado campo têm que estar sujeitos às mesmas regras. Não faz sentido é que uns jogadores estejam sujeitos a umas regras e outros que jogam o mesmo jogo estejam sujeitos a regras diferentes. Isto é, não faz sentido que num jogo de futebol uma equipa possa jogar com a mão. E, portanto, Exato. essa é que é a questão E está a evoluir fundamental. nesse sentido? Vê as Ainda instâncias não europeias, por não ainda exemplo. não o suficiente, portanto, a ideia, é que, portanto, estes novos entrantes ainda dispõem de vantagens competitivas que são indevidas precisamente pela via da regulação. Ainda aqui na questão da regulação, estamos aqui a falar num aspecto que poderá ser um bocadinho menos positivo, uma vez que existe uma concorrência, enfim, que não está no mesmo patamar. Mas também há aspectos positivos, por exemplo, o DORA agora vai incentivar a partilha de informação entre as próprias instituições financeiras, não é? Por causa dos riscos operacionais a que estão sujeitos, têm que partilhar informação, como sabe, para tentar minorar esses riscos. Os bancos estão preparados para partilhar a informação entre eles?
Olha, em primeiro lugar, mais uma vez, deixe-me fazer uma qualificação. Eu sei que utilizou a palavra os bancos, frequentemente utiliza-se a palavra a banca. Não existe a banca, existem bancos e os bancos, como tudo na vida, são entidades diversas entre si. Portanto, há uns bancos que hão de estar melhor preparados, há outros bancos que hão de estar menos bem preparados, uns hão de ser mais avançados, outros menos avançados. Agora, o desafio coloca-se a todos e todos têm que responder a esse desafio. E, obviamente, que todos eles, sobretudo, se uns começarem a reagir mais rapidamente, isso em si é um estímulo. Por isso é que a concorrência é uma pedra fundamental da economia de mercado, da economia capitalista. Uma pedra fundamental do desenvolvimento dessa economia é a existência de concorrência. E, portanto, aqueles que eventualmente ficarem para trás começam a perder capacidade competitiva e, portanto, depois digamos, ou vão ao jogo ou recuperam essa capacidade ou correm o risco de ficar definitivamente para trás. Não existe aqui um certo receio de partilhar informação mais sensível ou mais interna por causa destes requisitos do DORA? Não, é óbvio que esse tipo de exigências coloca sempre esse tipo de dificuldade. Mas já a informação é um ativo importante, aliás, hoje em dia cada vez se reconhece mais que a informação é a base até da sociedade, é a base de tudo. O próprio ADN hoje em dia é tratado como uma fonte de informação, mais do que o aspecto biológico a que nós estamos habituados. O próprio ADN são considerados bits e bytes, portanto, são tratados como entidades de informação. Portanto, a informação é uma base fundamental da sociedade com que todos têm que trabalhar. É óbvio que se coloca aqui a questão a informação enquanto elemento diferenciador e, portanto, enquanto elemento competitivo e a informação ser comoditizada. Um excesso de comoditização desincentiva a própria concorrência, desincentiva, digamos, a própria inovação, porque se toda a gente, digamos, quer seja muito inovador ou menos inovador, se depois toda a gente tem que partilhar aquilo que pode ser a sua vantagem distintiva, isso acaba por sacrificar o incentivo à inovação. Portanto, há um equilíbrio que tem que ser procurado. Ok. Cristina, passo-te a palavra. Ainda por falar em regulação e exigências dos reguladores, recentemente a APB manifestou-se contra um aumento de 0,75% para a reserva contracíclica. Acha que a atuação do governador do Banco de Portugal é muito conservadora neste domínio? Não, eu não irei fazer esse tipo de qualificação em termos de conservadorismo ou progressismo. Eu centrar-me mais noutros aspectos. Em primeiro lugar, quaisquer aumentos de requisitos de capital diminuem o potencial de concessão de crédito, portanto tem esse efeito. E, portanto, essas coisas têm que ser feitas com o cuidado desse impacto, mais uma vez, são as tais consequências sistémicas quando se metes numa variável do sistema. Em segundo lugar, hoje em dia os requisitos de capital já são muito elevados, da banca em geral, e portanto não Uhum. me refiro apenas aqui aos nossos, já são em si muito elevados. E no caso português, até são mais elevados do que outros sistemas comparáveis. Eu passo a explicar. Os rastros de capital são medidos face ao ativo ponderado pelo risco. Portanto, Uhum. os vários elementos do crédito ponderados pelo risco. Portugal tem ponderadores mais elevados. Portanto, o que significa que para o mesmo volume de crédito, os bancos portugueses estão sujeitos a requisitos mais elevados de capital. Se aplicasse, se os ponderadores de risco fossem idênticos nos vários países, nós veríamos que os rastros de capital eram maiores do que aquilo que aparecem nas estatísticas. E, portanto, isto para dizer que nós já temos uma situação muito sólida no nosso sistema. E depois, enfim, dos desconfortos que a associação transmitiu ao Banco de Portugal era que o salto era logo muito grande, porque noutros países onde foram introduzidas essas reservas, os incrementos eram mais pequenos do que foi esta introdução da reserva, portanto começa com um incremento de 65 pontos base, e portanto o que se considerou que era demasiado face à situação de tranquilidade do sistema. Uhum. E acha que isso, portanto, isto de certa forma pode contribuir para uma perda de competitividade dos bancos portugueses? Não consideraria que esse fosse o fator mais importante para a perda de competitividade. Uhum. Obviamente, reduz o potencial de concessão de crédito, marginalmente é verdade, mas reduz, porque quanto mais capital tiver que ser. Os aumentos de requisitos de capital têm, como disse, o inconveniente de reduzir o potencial de concessão de crédito e, ao mesmo tempo, tornar as exigências de rendibilidade maior. Portanto, o que significa que, havendo mais capital, o custo de capital como um todo aumenta, o que aumenta os requisitos de rendibilidade. Portanto, os Uhum. bancos têm que ter uma remuneração maior para assegurar a remuneração desse capital,
Claro. usando o jargão, o return on equity, Uhum. ou se quiser o retorno sobre o capital investido, que compensa o custo de capital. Portanto, torna mais exigente também, a esse nível, a capacidade de atrair capital, digamos, de ser um setor interessante para investimento, porque reduz as condições de rendibilidade. Portanto, basicamente é esse o problema. As condições de competitividade, na medida em que as regras sejam iguais, enfim, nos vários terrenos que compõem o mercado europeu, daí isso em si não é propriamente um elemento de desvantagem. Nós temos muitos mais outros elementos de desvantagem. Quais são eles? Olha, nomeadamente as contribuições fiscais e nomeadamente as contribuições para o Fundo de Resolução e, Uhum. e mais o adicional de solidariedade. Portanto, há uma série de alcavalas fiscais que essas sim, portanto, tornam desnivelado, a desfavor do sistema português, as condições concorrenciais. Portanto, Quando é que a APB espera que as contribuições para o Fundo de Resolução terminem? olha, não tenho essa expectativa no curto prazo, em função das regras que estão definidas, Uhum. tal como elas estão definidas. Eu acho é que não fazem sentido, quer dizer, foi uma solução que eu não consideraria, digamos, essa solução encontrada de ser os bancos a ter que resolver os problemas que houve, porque isso, no fundo, se quiser, é o equivalente. Imagine que no seu bairro havia alguém que pegava fogo à casa Uhum. e depois iam pedir aos vizinhos todos que pagassem o prejuízo. Portanto, basicamente, é o que está a acontecer. Não há sequer um substrato moral para Uhum. essa exigência. Uhum, ok, obrigada. Por falar em regulação a nível europeu, eu gostava de lhe colocar uma questão. Quais é que acha que são os grandes desafios que tem a nossa nova comissária, que por acaso é portuguesa, não é? Maria Luísa Albuquerque, nesta sua posição, enquanto à frente da área do sistema financeiro e dos serviços financeiros? Se estivesse lá e se estivesse a aconselhá-la como aconselha tantas figuras ilustres do nosso país, o que é que lhe diria? Bom, para já, se eu estivesse a aconselhar, provavelmente também teria que imergir muito mais, digamos, na matéria e, portanto, fazer análises mais profundas sobre os vários temas. Mas eu julgo que aquilo que vai ser o desafio, que provavelmente irá marcar o seu exercício, sobretudo como fator exógeno a influenciar a sua atividade, é aquilo que há muito tempo muitos operadores e utilizadores se queixam, que é não haver uma unificação do mercado de capitais, portanto, a não existência do mercado de capitais. E aqui não resiste enfim, a uma brincadeira que é na Europa em geral, nós, quando não resolvemos problemas, mudamos o nome. Gostamos muito de mudar os nomes. Aliás, não sei se já reparou, mas, por exemplo, enquanto nos Estados Unidos o nome dos ministérios é estável praticamente há 200 anos, o nome dos ministérios não muda, portanto é sempre uma função. Nós, na Europa, passamos o tempo, os ministérios mudam de nome, o que é E cá em Portugal, não, e em Portugal permita-me a ainda mais. Não, interjeição, ainda o mais. CEF transformámos em AIMA. Não, claro, claro. Não, em Portugal, portanto, também passamos o tempo a transformar coisas, no fundo é uma forma de parecer que estamos a resolver problemas, quando na prática apenas estamos a mudar o nome dos problemas. Voltando à questão, no caso da Europa, como não se conseguiu criar o mercado único de capitais, mudou-se-lhes o nome. Agora estamos na Savings and Investment Union. Portanto, o nome, em vez de ser a União de Mercado de Capitais, é a União das Poupanças e dos Investimentos. O problema é o mesmo, o nome mudou e, portanto, dá a impressão que que o contador voltou a zero. E quais é que são os problemas para Não, mas chegarmos portanto, lá? Qual no é que é o fundo problema? estão a ver com isso. Porque há Uhum, uma fragmentação muito grande, desde legislações básicas, como por exemplo a legislação sobre as falências, sobre as insolvências e, portanto, como é que se recupera, tudo uhum. isso depois tem impacto e isso tem uma diversidade muito grande. Em termos também de imagens, aqui há uns tempos, na Federação Bancária Europeia, foi feita uma apresentação a propósito do mercado de capitais, isto já há 2 anos, sobre o mercado de capitais e a comparação com os Estados Unidos, e não podendo eu aqui reproduzir as imagens, vou lançar o desafio de imaginar. E então, o mercado de capitais dos Estados Unidos, institucionalmente, era representado como, imagina uma folha A4 branca com meia dúzia de quadrículas. O mercado de capitais europeu, imagina a folha A4, mas papel quadriculado. Pois. Portanto, isto é a Uhum. diferença. Portanto, só o número de instituições que fazem coisinhas aqui, coisinhas ali, dá, digamos, a ideia
desse grande diferencial, até de competitividade, porque depois as próprias instituições financeiras, obviamente que operam muito mais livremente no mercado europeu, no mercado americano, e é por isso que grande parte da atividade financeira, tirando a intermediação bancária, a outra atividade financeira está basicamente localizada nos Estados Unidos. E Uhum. nós, na Europa, estamos inclusivamente neste paradoxo. A Europa é um país sedentário em termos de poupança, poupa mais do que investe, portanto é sedentário. Mas, portanto, muitas instituições europeias que precisam de se financiar no mercado de capitais vão se financiar aos Estados Unidos com poupança europeia. Uhum. Pois, é E, verdade. portanto, Uhum. porque a Europa não é capaz de fazer essa intermediação. Uhum. Portanto, a intermediação dominante na Europa é a bancária, e muito bem, e prestam muito bom serviço, mas este, no fundo, sinaliza essa dificuldade. E este julgo que vai ser um dos desafios enfim, com que ela vai ter que se confrontar, para além, enfim, de muitos outros, mas acho que este vai ser, até do ponto de vista mediático e de títulos, vai ser aquele que ela se vai ter que dedicar. Eu diria que é eventualmente um desafio mais político e cultural do que propriamente regulamentar, não é? Porque se calhar ainda não estamos Sim, mas preparados para mas tem que ir pela via abrir mão. regulamentar, porque vai ser necessário uniformizar legislações nos vários Uhum. países, vai ter que ser uniformizado, portanto, condições de funcionamento, e depois tem obviamente também a questão cultural. Nós na Europa, apesar de haver uma cultura dominante europeia, há muitas culturas Claro. fragmentadas dentro de cada país, tradições, inclusivamente tradições legislativas. Uhum. E essas próprias tradições legislativas depois também têm impacto. Não é por acaso que os grandes mercados de capitais do mundo ocorrem em países que têm o direito anglo-saxónico. Portanto, que utilizam o direito anglo-saxónico, por isso é que tem Claro. os Estados Unidos, Nova Iorque, Londres, tinha Hong Kong, Singapura, portanto, eram mercados onde havia um direito que era mais propício ao Uhum. desenvolvimento desse tipo de atividade. Isto. A Europa, os direitos, enfim, para já tem uma base diferente, e embora a base possa ser mais ou menos parecida dentro da parte continental europeia, ainda assim são muito diversos e, portanto, é também uma área muito Uhum. fragmentada. Uhum. Continuando nesta diferença entre Estados Unidos e Europa, entrávamos agora aqui no campo da sustentabilidade. Como sabe, alguns bancos, 5 bancos, nomeadamente grandes bancos dos Estados Unidos, nas últimas semanas, entre dezembro e janeiro, deixaram a Net Zero Banking Alliance, que é a iniciativa das Nações Unidas para promover, enfim, o investimento sustentável da banca. O que é que isto significa para o papel dos bancos na descarbonização da economia? Os grandes bancos americanos deixarem esta iniciativa? Que sinal é que traz ao mercado? Eh, Bom, enfim, eu acho que o sinal para o mercado é capaz de ser menor do que aquilo que, enfim, que de alguma forma tem sido referido com alguns receios, porque o facto dos bancos terem saído da aliança não significa que se tenham desinteressado do tema. Aquilo que eu julgo que preocupou os bancos e que os levou a sair é que nos Estados Unidos o ambiente geral não é o mesmo que na Europa relativamente às questões de sustentabilidade. E acha-se, e nomeadamente, portanto, agora as instituições e as fontes ligadas ao novo poder acham muito mais que se está a ir longe demais nessa matéria e que aquilo que, enfim, que deve ser uma preocupação, eu não lhe chamaria acessória, mas enfim, mas uma preocupação envolvente, se está a tornar demasiado central e está a desviar as empresas do centro daquilo que é a atividade das empresas. Que as empresas existem para produzir bens e serviços e, no fundo, para maximizar o valor criado. Essa é a principal finalidade que é vista para as empresas e, portanto, se começam a virar o foco para servir objetivos políticos, deixam de ser empresas. E isto começa a ter reflexos, inclusivamente regulatórios. Aliás, já houve questões de ações em tribunal contra empresas, não apenas contra os bancos, precisamente Exato. por se centrarem excessivamente nesses objetivos políticos, descurando aquilo que é entendido como o dever fiduciário das empresas. E, portanto, eu julgo que é este quadro que, de certa forma, esteve por trás da escolha desses bancos, o que não significa que se tenham desinteressado, apenas tentaram proteger-se deste tipo de potencial litigação de que possam vir a ser alvos, por estarem a ficar mais comprometidos com objetivos de natureza política, enfim, e que muita gente entende que são excessivos, do que propriamente com o objetivo do negócio, que é aquilo que leva os acionistas a investirem dinheiro para obter o seu retorno. Julgo que este é o enquadramento, mas, portanto, como digo, e não significa que os bancos se vão desinteressar, obviamente, porque aquilo que vem
da sustentabilidade, que é risco, obviamente que é risco bancário, é risco para o crédito. Se as empresas a quem se concede crédito estiverem elas próprias num risco maior pelo facto de estarem expostas a riscos climáticos ou semelhantes, obviamente que isso, em última instância, é um risco de crédito. E, portanto, os bancos não podem, de forma nenhuma, descurar o aumento do risco que possa advir dessas Portanto, vão atividades. continuar a Portanto, dar claro, atenção. claro. Portanto, eu não tomaria isso como um desinteresse do tema, é apenas como um reenfoque da atenção do banco. Mas não acha que isso pode contagiar também a banca, europeia? Recordemos, por exemplo, as últimas eleições do Parlamento Europeu viraram bastante à direita, que nós sabemos que são um bocadinho, mais reservadas nas questões de sustentabilidade. Os bancos na Europa vão continuar, empenhados nestas questões? Não, eu acho que o desafio maior vai-se colocar às entidades reguladoras, porque os bancos, como disse, os bancos em si têm um interesse próprio na questão da sustentabilidade, através do risco de crédito. E eu acho que essa que é a abordagem, no fundo, aquela que faz sentido. Nós na Europa, enfim, gostamos sempre de grandes tiradas e gostamos sempre de fazer grandes efeitos e grandes empreendimentos idealistas e tudo mais. E aí o que pode vir a acontecer é que a Europa se possa tornar menos competitiva ou percebida como menos competitiva face a outros mercados, onde não deixando de ter atenção a esses temas, a atenção não é exposta de uma forma tão militante, é exposta talvez de uma forma mais racional e mais razoável. E, portanto, o problema colocar-se aos bancos indiretamente, porque obviamente se os bancos forem sujeitos a exigências maiores do que são os bancos americanos, obviamente isso é mais uma desvantagem competitiva em cima de muitas outras dos bancos europeus face aos bancos americanos. Mas isso depois é um desafio para as autoridades reguladoras. Falou aí em risco climático, referia então agora aqui um estudo do Banco de Portugal do verão passado, que, isto são palavras do Banco de Portugal, diz que os bancos portugueses têm exposição significativa, são estas as palavras, a empresas suscetíveis aos impactos das alterações climáticas. Portanto, por causa das secas a que as nossas empresas estão sujeitas, os incêndios, as inundações, portanto, a produção delas poderá, enfim, ser prejudicada e, consequentemente, os bancos nos seus créditos. Os bancos também falam que existem poucos dados para fazerem esta avaliação de crédito. Como é que se resolve esta situação? Ora bem, as duas coisas. Em primeiro lugar, o risco que os bancos tenham nessa frente é o risco do país, isto é, essa expressão quererá dizer indiretamente é que o país está exposto a muitos riscos climáticos. Não é um problema específico da banca, porque a banca dá crédito em Portugal, portanto, se Portugal tiver sujeito a esses riscos refletem-se mais na carteira dos bancos. Eu estou apenas a tirar o corolário lógico, não estou ainda a fazer nenhuma asserção sobre o tema. Enfim, obviamente todos nós sabemos, Portugal está sujeito a determinadas frentes de risco, desde a parte marítima, a parte dos incêndios e tudo mais, mas também não creio, como eu às vezes vejo em certos mapas físicos, que chega à fronteira e o risco reduz brutalmente. Portanto, havendo uma continuidade geográfica maior, é um pouco difícil perceber que haja uma quebra de risco imediatamente mal se passa a fronteira. Se calhar é um desafio que as próprias autoridades e até as autoridades políticas têm que dar atenção para aquilo que é a imagem que o país tem, como é que é percebido no exterior. Quer dizer, se Portugal é percebido como uma ilha de risco, provavelmente não corresponde à verdade, e em segundo lugar, obviamente que isso é uma adversidade muito grande para Portugal. E, portanto, os bancos, como disse, portanto, os bancos vão se adaptar. Há, de facto, uma grande falta de informação, porque as empresas, nós temos um tecido empresarial muito baseado em pequenas e médias empresas e até microempresas, e essas empresas não têm facilmente a informação disponível sobre a sua própria exposição e, portanto, os próprios bancos, para poderem fazer a avaliação em que medida é que o seu crédito tem mais ou menos risco dessa natureza, precisam de conhecer melhor também a própria atividade das empresas. É um caminho que se está a fazer, aliás, ainda há pouco tempo o Sr. Ministro da Economia anunciava que tinha, e isso foi também, enfim, por conversas connosco, mas que se iniciou através do IAPMEI a criação de uma distinção para as pequenas e médias empresas que são mais proativas e são mais eficazes na produção dessa informação e, portanto, que são mais facilmente avaliáveis. Portanto, é um incentivo forte a que elas possam passar a disponibilizar essas empresas. E dentro da banca, a banca tem tentado promover, até dentro daquilo que é possível, sem violar a lei da concorrência, soluções
potencialmente cooperativas onde seja possível acolher e juntar essa informação que depois possa ser disponível para todos poderem utilizar. Mas é um dos grandes desafios que existe, e é um desafio que eu não sei se a regulação está a atender a esse desafio. A regulação às vezes anda depressa demais, mas se não houver base de informação, não há forma de a cumprir. E, portanto, isto é uma dialética que tem que ser feita com algum cuidado. Mas critica-o aí de certa forma, que não existe informação semelhante para lá, do outro lado da fronteira. Portanto, acha que também Não, devia isso haver. eu não referi a informação, isto é, eu vejo nos mapas físicos uma concentração de determinados riscos físicos em Portugal e que depois cria-se uma descontinuidade muito grande. E eu, enfim, intuitivamente, e aqui eu estou-me a referir apenas intuitivamente, eu quero crer, enfim, que a mancha de risco físico terá enfim, é menos discreto e mais contínuo, embora possa diminuir significativamente à medida que nos movimentamos para dentro, mas que não há de ter uma queda abrupta na fronteira, até porque a fronteira muitas vezes é uma linha imaginária. Eu peço desculpa, mas está a dizer que, por exemplo, em Espanha, a avaliação do risco climático é Não, eu, diferente, não, eu só me estou a eu até nem só para sei, eu tentar perceber o sim, que é eu não que. sei quem é que faz esses mapas, quer dizer, Uhum, quem é que faz esses mapas. Estou a dizer que eu já vi mapas uhum. desses, onde de facto o risco de Portugal aparece muito evidente e depois é demasiado descontinuado. E, portanto, isso pode ter a ver com as próprias autoridades, a forma como as autoridades fazem essas avaliações e como isso depois é feito conjuntamente nos mapas que as autoridades europeias, porque Mas não está a dizer que o banco, mas esses não, mapas não são inventados, não é? mas não está a dizer que o Banco de Espanha tem uma avaliação Não, 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 diferente. Não não, está, não, não está a não, dizer isto nada nem sequer disso. vem dos bancos Ok, centrais. Isto nem ok. sequer é dos bancos É centrais. só uma. Porque não são os bancos centrais que fazem os mapas Sim, físicos. sim, Portanto, os sim, sim, mapas claro. físicos que as próprias as autoridades reguladoras utilizam vêm de outras Uhum, fontes. Portanto, uhum, por isso uhum, é que eu disse que as nossas autoridades, aqui referi-me mais às autoridades políticas, têm que ter atenção a esse aspecto para não deixar nem que Portugal fique uma imagem, enfim, de ser uma ilha desagradável dentro da Europa, que não é, e que, portanto, também não seja vista de uma forma discriminada. Porque depois as autoridades reguladoras do sistema financeiro têm que trabalhar com os uhum. materiais que há. Portanto, isto não envolvia nenhuma crítica, Sim, neste sim, caso era isso que eu específico, queria. aos supervisores. É mais uma área onde somos mais Sim, pessimistas. sim, sim. Exatamente. Ok. E ainda falando sobre esta dicotomia entre os Estados Unidos e a Europa, de facto o que se verifica é que os bancos americanos são muito maiores em dimensão do que qualquer banco europeu e os bancos asiáticos. E, portanto, a propósito desta questão, gostava de lhe colocar este desafio. Acha que há espaço para a concentração bancária na Europa? Não podia deixar de lhe fazer esta pergunta. Olha, a resposta mais honesta é não sei, mas eu já qualifico. Em primeiro lugar, temos que perceber que os Estados Unidos são verdadeiramente um mercado integrado. Portanto, é um mercado integrado, enfim, tem vários Estados, mas Estados não soberanos, mas existe, quer dizer, todo um chapéu legislativo, cultural, linguístico, de prática acumulada, que é uniforme. E, portanto, toda aquela extensão territorial e de população é uma entidade. Na Europa, não. Na Europa, enfim, apesar de todos os esforços e todas as boas vontades que nós queremos ter, é um conjunto fragmentado. Aliás, acho que uma das maiores ilusões que nós temos criado dentro da Europa é que há um mercado único europeu. Não existe. Existe uma coleção de mercados fragmentados que, por acaso, têm algumas regulações que são comuns a estes mercados todos. Mas os mercados são fragmentados e, portanto, é difícil aplicar a mesma chave de análise que é feita para o mercado americano, que tem aquela dimensão integrada, a uma realidade que, podendo ter a mesma dimensão territorial e populacional, é feita por uma coleção de fragmentos, portanto, o tal papel quadriculado. Claro. E aí, portanto, as condições de comparação Mas concorda perdem sentido. mas concorda, até a propósito dessa questão que levantámos no início desta entrevista, concorda que há necessidade de haver uma consolidação se nós queremos ser verdadeiramente competitivos, ou Pois, não? eu agora, na primeira parte, quando disse que Uhum, realmente não sabia, literalmente não sei, mas agora, a segunda qualificação, eu, enquanto Presidente da APB, eu não tenho opinião sobre a estrutura industrial dos meus associados. Portanto, eu uhum. parto do princípio que eles próprios é que entendem aquilo que lhes é conveniente, portanto, se estão melhor como estão, se querem integrar. Aquilo, enfim, do ponto de vista teórico, é normal admitir é que faz parte
enfim, da análise estratégica que todos os gestores farão, é que todos os gestores estarão permanentemente a fazer contas aos, aos riscos e às oportunidades de integração. Se há Uhum. oportunidades que vale a pena aproveitar proativamente, se há riscos relativamente aos quais tenha que haver defesa. Eu julgo que isto faz parte da análise estratégica de qualquer, Uhum. e se não fizer é porque se calhar terão distraídos, porque isto é o normal em qualquer indústria. Para além disto, não há muito mais que eu possa dizer, portanto, eu acho que cada um deles depois saberá aquilo que é mais conveniente para as suas próprias, É, enfim, para os seus objetivos, para as suas estratégias, e tendo em conta que a estratégia de cada um é sempre condicionada pela estratégia dos outros. Portanto, eu posso ter uma estratégia que eu gostaria de ter determinada, enfim, de adquirir determinado objeto, e Uhum. esse objeto ter como estratégia não querer ser adquirido por mim. Portanto, Uhum. isso é uma dialética também muito permanente. Então, eventualmente, também não pode responder se acha que há espaço para consolidar aqui em Portugal. Não, é exatamente pela razão que disse, não comento isso, eu acho que o mercado português está equilibrado, aparentemente há uma satisfação com a atual estrutura, a estrutura atual proporciona suficiente concorrência e proporciona suficiente capacidade de serviço. Fora disso, cada um dos players saberá melhor aquilo que deve ser feito. Aliás, é uma das coisas, eu costumo dizer, que nunca se deve fazer perguntas do como é que se deve fazer isto ou aquilo a quem não faz. A quem não faz. Tipo, eu costumo dizer que os melhores empreendedores que nós temos estão no Estado. É uma Uhum. pena que Uhum. não saiam do Estado. Porque eles sabem, muita gente no Estado sabe o que é que se deve fazer, onde é que se deve investir, onde é que se deve fazer. Uhum. Mas é pena, até para o bem do país, que não saiam de lá e não venham arriscar fazendo esses empreendimentos. Portanto, Uhum. normalmente as perguntas do que é que se deve fazer devem ser feitas a quem faz. Porque Uhum. esse, no fundo, é que estão no terreno e sabem fazer. Mas, só para pronto, qual é que Eu como não posso fazer, não. exato, mas qual é que seria o co vamos tentar pôr isto no plano teórico. O que é que preferia? Nós sabemos que há um novo banco, que agora é público, que não está, se não está à venda, vai estar. O que é que achava mais interessante para o nosso país e para todo o ecossistema financeiro? Que o novo banco ficasse em mãos que se consolidasse com outro banco nacional, ou que viesse, por exemplo, o Unicrédito comprar um novo banco? Pois, eu percebo a sua pergunta, mas eu não lhe vou desenvolver muito mais do que isso, porque Uhum, uma coisa poderão ser eventualmente opiniões que eu possa ter enquanto cidadão. uhum. E Enquanto enquanto cidadão, não não, pode não, responder? mas espera, enquanto presidente da APB, eu estou aqui na qualidade de presidente da APB, a minha opinião relativamente a isso é que todos os bancos são iguais, os associados da APB são todos têm todos o mesmo tratamento do lado da associação, têm todos a mesma dignidade e nós respeitamos as escolhas que cada um deles faça. Claro, mas sendo uma associação, estou aqui a pensar alto, mas sendo uma associação portuguesa de bancos, imagino que do ponto de vista da APB o interesse seria interessante que fosse um banco português. eh, Mas aí agora entramos numa discussão teórica um bocadinho complexa, hum, que é um banco português? É pois. um banco que está Uhum, constituído sob direito português, é um banco que tem acionistas portugueses, é um banco que consolida em Portugal, é um banco que tem controle português, isto é, uhum. teríamos que definir de uma forma muito apurada o que é que entendemos como um banco português e Um um banco banco não de português. gestão E eu, mais uma portuguesa. vez, eu não quero entrar Está bem, nessa muito bem, discussão. não vou insistir, vou só fazer aqui mais uma pergunta que eu espero que me consiga responder, que é relativamente à questão do banco, à pertinência e da existência de um banco público em Portugal. Portanto, como sabe, temos um banco público importante, a Caixa Geral de Depósitos. Eu gostava de saber qual é que é a opinião oficial da APB sobre esta questão. Acha que é razoável, faz sentido, é uma instituição importante para o nosso país, assim tal como está? A APB não tem opinião, mais ou menos não tem opinião sobre isso, mas sobre essa matéria eu posso-me, enfim, aventurar um pouco mais, porque não conflitua necessariamente com a minha posição de presidente da APB. Eu julgo que a questão da propriedade é relativamente irrelevante, desde que estejam todos sujeitos, digamos, às mesmas condições concorrenciais. Essa é que é a questão fundamental. Eu não tenho, e agora estou mesmo a atirar-me para a piscina sozinho, portanto, enquanto cidadão, eu não tenho nenhum preconceito quanto à existência de bancos de capital público, não tenho nenhum preconceito, e aliás, curiosamente, deixe-me de referir que o atual Ministro da Educação, o professor Fernando Alexandre, uma vez disse numa entrevista, acho que foi numa entrevista ou num blog, mas acho que foi numa entrevista, que
quem tinha explicado a importância de poder haver bancos públicos tinha sido eu. Portanto, só para, no fundo, para utilizar isso como argumento alterado. Eu não tenho nenhum problema quanto à existência. Pode haver situações onde isso dê tranquilidade à sociedade. Podem ver nisso um elemento de segurança, não faço isso, depende muito da cultura das várias sociedades. Aquilo que é importante salvaguardar para o sistema e para a própria instituição é que a instituição é gerida e funciona de acordo com as mesmas regras que as demais instituições e, portanto, que a questão da propriedade é irrelevante no seu funcionamento. Uhum, ok. Gostava, nós já estamos quase a acabar esta entrevista. Eu gostava de lhe fazer uma derradeira pergunta que eu, de certa forma, já estou a imaginar o que é que vai responder. Mas, no fundo, era que me dissesse como é que acha que vai evoluir todo o sistema financeiro, com a emergência destas novas tecnologias, sobretudo o blockchain. Eu acho de certa forma, acho eu, e toda a gente que vem revolucionar o mercado, como é que vê o sistema financeiro daqui a 20 anos? Já me falou que vai ser uma Big Tech, os bancos vão ser Big Techs, acho que sim. Como é Já que, pensou nesse. eu acho que, para além daquilo que já lhe disse, e que é aquilo que eu julgo que se pode dizer a esta distância, é, portanto, que os bancos vão, de facto, ser empresas cada vez mais tecnológicas, isso seguramente vai acontecer, mas em 20 anos, na época que nós vivemos, é um prazo muito, muito longo. Então, daqui a 10 Não, anos. não, mas espera, portanto, é um prazo muito, muito longo, que significa que a aceleração do conhecimento da tecnologia é muito grande. Uhum. Mas sendo uma aceleração muito grande, também é sujeita a muitos erros de previsão. E nós temos visto isso. Portanto, há determinadas áreas tecnológicas que se esperam que avancem muito rapidamente. Eu ainda hoje estava a ler, enfim, de um livro que eu andei a ler sobre o assunto, e onde era referido, por exemplo, uma das áreas que ficou aquém daquilo que se estava ficou aquém até agora, daquilo que se estava à espera era a área da saúde. Esperava-se que a saúde tivesse dado um salto maior com Uhum. base quer na inteligência artificial, quer na computarização em geral, e portanto isto só para dizer Uhum. que há aqui questões de velocidades que são difíceis de prever, e portanto eu não me atreveria a fazer uma previsão concreta, primeiro porque não domino a componente tecnológica. Portanto, eu da tecnologia tenho a cultura geral sobre a tecnologia, procuro acompanhar aquilo que são os novos desenvolvimentos e, como digo, uma das obras que estou a ler atualmente é precisamente sobre isso, mas não sou um especialista e, portanto, a única coisa que eu posso dizer com alguma segurança é que os bancos vão ser todos muito tecnológicos, vão aumentar muito a sua componente tecnológica, no futuro serão uma forma de big techs, enfim, de uma maneira ou de outra, mas não lhe sei dizer, digamos, em que sentido, até porque não, vai depender se vai haver Eurodigital, se não vai, o que é que o Eurodigital vai fazer, o que é que não vai fazer, ou outras alternativas que possam passar nesse sentido. A questão da blockchain, a blockchain é uma tecnologia, não é, quer dizer, não é um fim em si, é uma tecnologia que permite, de certa forma, descentralizar a certificação de dados, a certificação de informação, no fundo permite, é exatamente isso, descentralizar. E, portanto, isso tem mais efeitos processuais do que outra coisa. A inteligência artificial provavelmente terá um impacto maior do que a blockchain provavelmente dito. Mas isto é um leigo a falar de tecnologia. Ok. Ahm, Dentro deste novo contexto, desta revolução que nós estamos a assistir, até não só pelas novas tecnologias que estão a surgir, ou que já surgiram e que estão cada vez mais a ser incorporadas nos bancos, os novos players na área dos pagamentos e por aí em diante, como é que gostaria que a APB evoluísse? Ou seja, a APB ainda continua com aquele nome, Associação Portuguesa de Bancos. Acha que como é que a APB vai incorporar todos estes novos players no mercado? A APB vai incorporar indiretamente, isto é, a Associação Portuguesa de Bancos, por definição, uma instituição, portanto, uma instituição, uma associação que associa bancos. Portanto, tudo aquilo que forem bancos são potenciais associados da APB. E o papel de bancos vai se manter com funções variáveis, mas a ideia de recolher poupanças das pessoas e de aplicar essas poupanças em crédito, isso vai se manter. Portanto, essa atividade, pela sua natureza, vai se manter. Vai ser a regulação é que vai definir o que é banco do que é que não é banco, porque isso é uma definição de facto regulatória. E, portanto, a associação será o reflexo disso. Isso é, não é o agente ativo, é
nesse caso particular, é o agente passivo, portanto, Mas neste novo acomodará aquilo que for a evolução da realidade. Mas neste novo contexto, não acha que eventualmente os bancos vão ser menos relevantes? Ou Não, seja, não, no não. fundo, aquela ideia de guardar fundos, Não, etc. não, não, Não. eu acho que os bancos não, a Ou seja, relevância os dos bancos bancos nunca na se vai sua perder. acessão tradicional. Não, 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 porque isso vai continuar a existir, quer dizer, vai haver pessoa. Eu, enfim, como foi na conferência dos 40 anos, utilizei uma imagem para explicar o papel dos bancos, que eram máquinas de viajar no tempo, que no fundo, porque permitem, através do crédito, por exemplo, se a Cristina quiser comprar uma casa e não tem dinheiro para a comprar, mas sabe que ao longo da sua carreira vai acumular o dinheiro para isso, no fundo o que o banco lhe permite através do crédito é como se permitisse à Cristina ir ao futuro buscar esse dinheiro todo, trazê-lo para agora para comprar a casa. Isto vai sempre existir. Este desfazamento temporal entre Uhum. as necessidades e as capacidades que as pessoas têm vai sempre existir. E os bancos, no fundo, são o portal do tempo que permite fazer essa ligação entre o presente e o futuro portanto, das pessoas. Portanto, essa atividade vai sempre existir. Se vai haver mais players, se vai haver players mais complexos, Uhum. quais vão ser os instrumentos, isso seguramente vai variar. Quer dizer, hoje em dia as pessoas já não depositam, aliás, já há muito tempo, as pessoas começaram por depositar ouro. Uhum. Depois, em troca do ouro, recebiam uns papéis que diziam esta pessoa tem cá. Depois, às tantas, esses papéis já não representavam ouro, já representavam só a promessa do banco de que se lá fossem, dava ouro e por aí adiante. Então, essa natureza vai sempre mudando, mas a essência, que é haver capacidade excedentária de fundos e capacidade deficitária de fundos, e haver uma ponte entre essas duas situações, vai sempre existir. Muito obrigada, acho que sim, é um bom argumento, muito importante, e ainda bem que me referiu. Agora, esta é que é mesmo a última pergunta, e é uma pergunta genérica e mais pessoal. Gostava de saber, tenho alguma curiosidade em saber como é que gostava de ser recordado à frente da APB, ou seja, que marca é que gostaria de deixar à frente neste desafio que está a ter nestes últimos anos? Aí quer dizer, a minha ambição é muito terrena, é que tenha cumprido a minha missão, isto é, que aqueles que dependeram da minha atividade, basicamente são os associados, reconheçam, fez um bom trabalho, portanto, ajudou a defender os interesses do setor, porque obviamente a associação existe para isso, e fez um bom trabalho. Eu ao dizer isso, já agora só para qualificar, a APB não é como um banco, quer dizer, porque um banco tem uma natureza potencialmente transformadora. Eu, se for CEO de um banco, eu sou ou devo ser, acima de tudo, um líder transformador. Uhum. Portanto, eu tenho que ter uma visão, tenho que ter uma transformação, enfim, no fundo, tenho que encetar uma transformação para isso, até porque tenho os meios para fazer isso. A APB, na medida em que é um agregador das várias instituições, cada uma delas terá o seu ideal, terá a sua visão, terá o seu ideal transformador, portanto, tem menos um desafio transformacional dessa natureza. Uhum. E, portanto, tem que ser mais uma entidade que vai tendo que saber ler aquilo que são os interesses dos seus associados, não ser excessivamente disruptor para não perder associados pelo caminho e, portanto, para não hostilizar interesses de associados, mas ao mesmo tempo também não deixar que os interesses caiam e que sejam descuidados. Essa é a parte que eu, enfim, tenho procurado fazer, mas obviamente os meus associados é que estão em condições de julgar. Iremos julgar muito bem, com Não certeza. sei, não faço ideia. Quer dizer, não faço ideia, estou a ser exagerado. Claro que sim. Não tenho nenhum sinal desfavorável, pelo contrário. Ok. Vítor Bento, muito obrigada por esta entrevista. Temos imenso gosto em poder ter contado consigo. Esperamos que continuar a vê-lo frequentemente e continuar a conversar consigo. Sónia, obrigada. Obrigada. E até Obrigado breve. também. Foi Obrigada. um gosto. Obrigada e até à próxima entrevista, que vai ser muito em breve.